Saudações aos amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Vamos refletir hoje a respeito da eficácia da prece, que consta do capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedires. Marcos 11, 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil seria torná-las ou expô-las a Ele. E acrescentam que, se achando tudo no universo, encarcerado por leis eternas, não poderiam as nossas súplicas mudar os destinos ou os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abolidas ao capricho de cada um. Mas daí crer que todas as circunstâncias da vida estão subordinadas à fatalidade tem uma grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa na vida, para superar os seus problemas e as suas dificuldades e encontrar melhores soluções. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-las, nem deverá ter preocupação de desviar o rio, né? Ou seja, deixar que as coisas aconteçam ao acaso como tem que acontecer. Mas Deus pede que a gente se esforce na vida. Deus outorgou então ao homem a razão e a inteligência para que ele deixasse de ser sem serventia e usasse da vontade, né, e da atividade para se tornar um ser ativo e não inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos acarretam consequências subordinadas ao que ele faz ou que ele não faz. Então, tanto o nosso agir quanto o nosso não agir vai levar a consequências. Se precisamos agir, né? E se a gente deixa de agir quando necessário, isso também terá consequência. Né? Possível é, portanto, que Deus acenda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. É como diz no Livro dos Espíritos, né? Nós podemos orar a Deus, podemos orar a Jesus, aos Espíritos, a uma entidade, né? Eles reportam a Deus. Tudo será levado a Deus, mas nada acontece sem a anuência de Deus, o Pai Eterno. Dessa máxima, concedido vos será o quer que tenhas pedido na prece, fora lógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a previdência divina se não concede a nossa súplica, uma vez que ela sabe melhor do que de fato nós precisamos para o nosso bem. É como procede um pai, criterioso em relação ao seu filho, né? Nem sempre ele concede todos os desejos do filho, porque se assim o fizer, poderá estar trabalhando para sua má educação, para, ao invés de criar uma pessoa autônoma, capaz, acabar criando uma pessoa sem iniciativa na vida. Então é preciso também
que por vezes um pai não atenda a todos os desejos dos filhos, até mesmo porque o pai está em melhor condição de avaliar de que de fato o filho precisa, né? Em geral, o homem apenas vê o presente, aquilo que é o aqui e agora. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus deixará sofrer, né? Assim como o cirurgião que sabe que aquela cirurgia vai doer no paciente, vai causar sofrimento na sua recuperação, mas é para o seu bem. No fundo, no futuro, após passados aqueles momentos, terá a cura e a melhora. O que Deus sempre concederá é o pedir com confiança, né? Então, aquilo que pedirmos com confiança, com coragem, com paciência e resignação, Deus vai nos conceder, então, os meios necessários para que a gente supere essas dificuldades, mediante ideias que nos surgem ou são intuídas pelos bons espíritos, os nossos anjos de guarda, mas sempre deixando a nós a ação necessária para sair daquela situação, como mérito, né, dos nossos esforços. Ele assiste, Deus, né, assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima de Jesus: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam um socorro de um estranho, sem fazer o mínimo esforço. As mais das vezes, o homem quer ser socorrido como que por milagre, sem desprender o mínimo esforço, né? É ficar rezando, esperando que tudo aconteça, né? Não é bem assim. Nós precisamos rezar, fortalecer a nossa fé e realizarmos os esforços necessários para sairmos daquela situação, mediante as intuições que nos ocorram, né? Decorrentes da nossa prece sincera, né? Dita com coragem, com paciência de esperar, com resignação e com confiança inabalável em Deus. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, né? Fraco, cai na terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nem o anjo vem lhe trazer a água a beber. Contudo, um bom espírito, né, um anjo de guarda, lhe sugere uma ideia: levanta-te, toma o teu caminho, né, e segue adiante. Por um movimento maquinal, reunindo os seus esforços, né, e as suas últimas energias, ele segue pelo caminho. E ao longo, então, visualiza um córrego de águas puras e cristalinas. Ao divisá-lo ou avistá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclama: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste para chegar até aqui. Se ele não tem fé ou lhe falta fé, exclama: que boa ideia eu tive, que sorte é minha de tomar o caminho da direita, não da esquerda, ou este ou aquele caminho. O acaso às vezes nos serve admiravelmente, quando me felicito pela minha coragem e não pelo meu deixar abater. Mas dirão porque o bom espírito não lhes disse claramente: segue por este caminho que encontrarás o que necessitas. Muitas vezes a gente age assim, faz a oração, recebe e depois se acha que tudo foi fruto apenas do nosso esforço, né? Não agradece a Deus, né? Mas no fundo, tudo ocorre pela vontade de Deus, cabendo a nós fazer o movimento que Ele nos indica, através das intuições dos bons espíritos, dos mentores, dos nossos anjos de guarda, ou daquele amigo que nos traz aquele conselho. Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção
da providência. Então, o anjo, aquele espírito, apenas induziu, né? Deu aquela ideia e deixou a esse homem, a ação, para que tivesse o seu mérito. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus não põe à prova a confiança nele, deposita a criatura a submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, olhando para o lado, vendo alguém, grita e pede socorro e chora. Quando ela olha, verifica que não tem ninguém por perto, e reúne suas forças e levanta e segue sozinha adiante. Então, nós temos a força dentro de nós, na maioria das vezes. Tá? Então, se a gente cair, estiver precisando de ajuda, ou tropeçar como aquela criança, que a gente tenha fé, faça a prece. Se tiver força, se levanta por si mesmo e segue adiante. Né? Claro, quando necessário, precisarmos da ajuda dos outros, vamos aceitar essa ajuda, sem problema. Mas que não fiquemos esperando ajuda quando ela não é necessária. Quando tivermos condição de resolver os nossos próprios problemas. Porque aí estaremos crescendo, estaremos desenvolvendo a nossa fé. Se o anjo que acompanhava Tobias lhe houvera dito: sou enviado de Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão que o anjo só deu a conhecer ao regressar. Se o anjo tivesse dito a Tobias, quando ele saiu da cidade de Nínive e foi buscar ajuda, né, na outra cidade para salvar o seu pai, que estava cego, também salvar a sua mãe, sua família, sua esposa, né, ele teria ficado à mercê da ajuda do amigo. Mas o amigo esteve ao seu lado, dando apoio, e não disse que era um enviado de Deus. Só no final, que ele percebeu então que aquele amigo era um anjo de guarda que estava ao lado dele, lhe induzindo às boas ações e ao bom caminho. Né? E nisso, então, consiste a fé em Deus. Tobias era um homem bom, né? E com fé e perseverança venceu as dificuldades do deserto, né? Para cumprir a sua missão. Nós também, com fé, com esperança e fazendo a prece de coração, com confiança, com coragem e tendo a paciência e a resignação para esperar o momento certo de superar aquela dificuldade, não deixando jamais de desprender o nosso esforço no sentido de superar aquela situação, receberemos sim toda a ajuda que for necessária da providência divina. Por isso que Jesus disse, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o pedido. Né? Concedido vos será o pedido. E que cada um ajude-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará, conforme disse Jesus. Que possamos fortalecer, então, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa crença em Deus, que Ele está sempre ao nosso lado, enviando os emissários para nos intuírem para o caminho do bem. Que tenhamos um bom dia, com muita luz, muita paz, saúde, serenidade, fé, confiança, esperança, resignação e paciência, que as coisas vão acontecendo. Que assim seja.